Aqui é FG, o analista que tira a tua paz de espírito, apesar de agora ter cara de monge. Recentemente eu assisti a um pedacinho de um vídeo onde tinha umas moças conversando e uma delas dizia que homens não gostam de mulheres superiores, mulheres bem resolvidas, bem-sucedidas profissionalmente, mulheres que não precisam deles para nada, uma mulher como ela, em tese. Pelo contrário, homens preferem mulheres inferiores, que dependam em todos os sentidos, e é por isso que muitos preferem mulheres novinhas. Eu acho que ela está errada em todos os sentidos. Para começar, muitos caras gostam de mulheres novinhas porque acham mais divertidas, têm uma energia melhor, são mais bonitas, são mais gostosas. Enfim, agrada mais em todos os sentidos, inclusive no sentido estético. Mas não são tantos homens assim que querem mulher novinhas. Isso é um mito, tá? Eu conheço muitas mulheres novinhas aflitas que não têm resultados tão bons assim. E dizer que mulheres novinhas são manipuláveis também é outro erro. Pelo contrário, tem mulheres novinhas bem espertas. Elas não são nada manipuláveis. São o inverso, são manipuladoras. E, inclusive, caçam homens mais velhos que possam manipular. São as predadoras e não as presas. Então, tem um erro aí em todos os sentidos, mas isso é comum, sabe? Eu já falo sobre essa história aqui há muitos anos. Pessoas que estão fracassadas, que não conseguem bons resultados, que acham que são o máximo, que gostariam de acreditar que são o máximo, mas não têm os resultados que gostariam de ter, e daí passam a dizer que o problema está no outro. O outro é que é um problemático, que é doente emocionalmente, e há pessoas, sim, que são doentes emocionalmente. Mas só que estes que não conseguem ter os seus resultados generalizam, dizem que é todo mundo, se não gostam de mim, eu que sou o máximo, eu que tenho tudo de bom, eu que me trabalhei, enfim, se não gostam de mim é porque o outro tem um problema. Mas eu queria dizer o seguinte, gente, não é assim, tá? Esses conteúdos são muito atraentes, porque mexem com as fraquezas de quem assiste, né? Mexem com as carências de quem assiste. Todo mundo vai preferir pensar isso, que há um problema no outro. Mas não. Na maior parte das vezes, a pessoa não é aquilo que ela pensa ser. Pelo menos não é na opinião do outro, né? De repente, na opinião dela, na opinião de alguns que estão próximos, pode até ser, né? A moça, por exemplo, que estava falando, ela se achava bonita, gata, uma mulher bonita como eu. Eu olhei e não achei bonita, tinha uma coisa assim, não agradável na estética dela, no jeito dela, na harmonia das vestes dela. Eu não achei, mas ela se achava. Então, da opinião que a pessoa tem de si, ela se acha o máximo, ela se acha super interessante, muito legal, mas o que importa quando queremos nos relacionar com alguém é a opinião do alvo. É se o alvo vai pensar igual, se o alvo, quando se aproxima, se ele vai ter impressões boas, se ele vai te achar uma pessoa interessante, se ele vai achar o contato agradável, se vai despertar alguma coisa nele. Se não despertar, não é porque o alvo tem um problema, não é porque o alvo, ai, essa mulher é maravilhosa, eu não vou poder controlá-la. Eu não consigo ver homens, de maneira geral, agindo assim, especialmente homens que têm uma vida mais resolvida, homens que têm desenvoltura, têm traquejo social. Eu não consigo ver estes homens medindo a coisa neste sentido aí. Para mim, o mais óbvio é o mais simples. O cara apenas não concorda contigo. E numa relação, infelizmente, né, sempre vai valer a opinião do alvo e não a tua, a que tu tens a teu respeito, a que tu gostarias de ter a teu respeito. Muita gente não sabe, né, como lidar com isso. Quem não sabe como lidar com isso deveria se inscrever na minha live, nas minhas lives, que já vão começar aí amanhã, de solteirona a irresistível, porque quem não sabe, enfim, precisa aprender. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui, ficar aí no grupinho. A live é gratuita, vai ser super interessante. E para finalizar este vídeo, eu estou me lembrando de outro vídeo que eu assisti recentemente, onde uma mulher dizia para um cara assim que achou ele interessante porque ele era
afeminado. Ele dizia assim, não, eu não sou afeminado, é só a minha voz que tem um problema desde nascença. Enfim, o cara não aceitava que ele era muito feminino, pelo contrário, ele dizia que ele era um macho raiz, abravorado, uma coisa mais ou menos dessa forma, que a voz era 1%, que ele tinha uma pegada, e que se a mulher pensava isso é porque ela tinha encontrado homens Nutella. Enfim, ele podia até se achar um machão, mas não era essa a impressão que ele deixava para os outros. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo até o final. O teu like, compartilhamento e inscrição são muito, mas muito importantes mesmo. Além disso, considere a possibilidade de apoiar este trabalho fazendo parte do canal de membros. Há muitos conteúdos exclusivos, fora várias outras vantagens. Clica em Seja Membro abaixo e vem fazer parte dessa família.